olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Olá, eu sou o apóstolo Fadi Farage, esse é o programa Ministério da Fé. Que privilégio poder estar mais uma vez com você, podendo ser um canal de inspiração. E o programa de hoje, gente, vai ser fantástico. Você não pode perder a palavra que Deus preparou para você. Tem uma palavra que vai te inspirar e nós não podemos desprezar. A Bíblia fala, quando ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, mas abre o seu coração, receba, aceite a direção. Muitas vezes Deus fala algo ilógico para a nossa mente, mas Ele sabe o fim. Muitas vezes Ele nos dá uma direção que para nós não faz sentido, mas Ele sabe o resultado. Por isso eu quero te encorajar, receba hoje essa palavra. E quero te fazer um convite. Qual o convite? Vem para cá e experimenta. Vem para cá no Ministério da Fé, em uma das nossas reuniões, e você vai ver como Deus é bom. Além de conhecer pessoas maravilhosas, você vai ter uma experiência com Deus. Te espero aqui no Ministério da Fé, ok? Não sai daí, estou chegando com a palavra de Deus. Chegou o tempo das suas cicatrizes pararem de murmurar. Aqui pelo menos uma vitória, um livramento Deus já te deu. Somos mulheres, filhas, herdeiras. Temos uma missão, um propósito. Sonhamos, profetizamos, conquistamos. Somos milhares que inspiram. Milhares que amam, que creem. Esse é o nosso tempo, nosso chamado. Não paramos, vivemos por fé. Não desistimos. Cremos nas promessas. Somos guerreiras, caminhamos em graça. Todos os dias vencemos por aquele que nos amou. Somos gratas. Somos transformação extrema. Somos transformação extrema.
Mensagem de hoje, eu recebi ontem pela manhã, enquanto estava na presença do Senhor. É uma palavra que o tema é o gigante, o general e o seu destino. O gigante, o general e o seu destino. Hoje o Espírito Santo, ele quer destacar ou restaurar uma verdade na Escritura, que é uma chave para que você possa viver o propósito e o destino profético que Deus tem para você. Amém? O padrão bíblico é este. Preste muita atenção, porque quando a gente fala, as pessoas desprezam as palavras e elas perdem a direção. Porque quando você não ouve, você perde seu destino. Então a Bíblia fala que as minhas ovelhas, elas ouvem. Você tem que ouvir. E o padrão bíblico é este: na estrada, no caminho do seu propósito, sempre haverá um gigante para você derrotar e um general para você honrar. Diga, um gigante para derrotar e um general para honrar. Guarde bem isso. Nenhuma dessas duas coisas são fáceis, mas elas exigem o quê? Submissão a Deus. Essas duas coisas vão testar qual é a sua motivação e qual é a sua natureza. Essas duas coisas. O gigante, ele prova a sua coragem. A honra, ela prova o seu caráter. Então, um fala de coragem, de dons, de talentos. Outra fala de essência, de natureza, de caráter. A honra, declare para o seu irmão, a honra sempre vem antes da conquista. Não apenas a conquista, espiritual, mas em todas as esferas do seu caminhar, em todas, no seu negócio, nos seus relacionamentos, nas decisões que você vai tomar, em tudo você vai ser testado. Dentro disso, a honra, diga a honra, vem antes da conquista. Então, querido, Caleb é um exemplo, e ele começa a mostrar também um padrão espiritual. Por quê? Chegou o momento de Caleb tomar algumas decisões, mas, querido, a honra, diga, a honra vem antes da conquista. Quando chega a hora de Caleb, de ele receber aquilo que Deus prometeu, a sua herança em Canaã, ele faz algo que hoje seria um absurdo. Ele faz algo que não é natural, mas algo que é público e algo que está hoje nas Escrituras. Josué 14:12, abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, amém. Josué 14:12, ele chega e aproxima de Josué, e ele faz algo que a gente passa por cima, nós passamos sem prestar atenção. Ele diz assim: agora pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquis estão ali, grandes e fortes cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor o disse. Olha só, Caleb está pronto para tomar a herança. Diga, tomar a herança. Ele sabe que a sua herança é uma região montanhosa ocupada por descendentes de gigantes, mas para ele não é importante quem está lá, não é importante quem são os gigantes. Ele não leva em conta aquilo que o povo disse: nós somos gafanhoto à vista deles. Não, meu amado, ele não quer saber disso. Dentro dele existe uma fé inabalável que diz que aquele que prometeu, ele fará.
Amém ou não amém? Enquanto uns têm um espírito que diz assim, olha, não posso, Caleb tem um espírito que declara, tudo posso. Quantos podem levantar as mãos e declarar, tudo posso naquele que me fortalece? Você pode fazer melhor do que isso. Caleb, ele ama a Deus, é um grande líder, tem uma promessa profética e sabe que chegou o seu tempo. Ama a Deus, ele tem uma promessa profética, ele é um líder pelos seus méritos e ele sabe que chegou o momento, e nesse momento é ação, porque a gente confunde o momento com uma ação, e muitas vezes a ação que nós temos no momento profético é uma ação errada, porque ele dá uma pausa, ele dá um stop, ele dá um espera, e ele faz, querido, algo que hoje em dia poucas pessoas fazem, ele não se precipita. O que ele faz? Ele sabe que chegou o seu tempo, e o que ele faz nesse momento? Ele se dirige a Deus? Não. Ele vai a Josué, ele vai ao homem designado por Deus como líder, para pedir algo que Deus deu a ele, para pedir algo que Deus deu a ele. Levante as mãos e declare: a honra vem antes da promessa. Antes de Caleb ir em direção aos gigantes, vencê-los, Caleb vai ao general. Antes de enfrentar os exércitos malignos, Caleb vai ao general. Ele pede e recebe. Olha só, lá no versículo 13 diz assim: então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné. O que Josué fez? Ele fez algo que Deus já tinha dado a Caleb. Ele abençoou e lhe deu, meu Deus, ele lhe deu a cidade de Hebrom como propriedade. Ele abençoou e deu. Ei, quem é que dá? É Deus, porque hoje em dia nós ouvimos isso. Hoje em dia, sabe, essa febre, essa doença está espalhada. É Deus que me deu. Mas espera aí, Caleb, ele tem algo chamado protocolo divino. Diga, protocolo divino. Ele é abençoado. Espera aí, quem me abençoa é Deus. Mas aqui quem está abençoando é Josué. E quem nos dá é Deus. Mas quem está dando é Josué. Aí você fala: não, ok, vamos continuar. Davi da mesma forma. O que acontece? Antes de enfrentar o gigante, antes de lidar e entrar na história, entenda, meu amado, quando Davi visita os seus irmãos na linha de frente, ele vê Golias, ele está cheio de fé, ele sabe sem sombra de dúvida nenhuma que aquele gigante não é páreo para ele. Ele já olhou para o gigante e falou assim: esse cara não é nada para mim, ele não é nada para mim, eu consigo derrubá-lo, eu consigo vencê-lo, eu vou vencê-lo, eu vou para lá. E hoje em dia nós confundimos talento, dom, habilidade com protocolo. Ele não vai para a batalha sem antes cumprir protocolo. Diga, protocolo divino. Não, você está fraco. Protocolo divino. Ele não racionaliza, ele não pensa, ele não diz: eu sou o cara, eu já tenho todas as coisas, eu sou, olha, minha cabeça está boa, eu oro, eu me consagro, eu escrevo salmos no deserto, eu tenho experiência com Deus, eu fui ungido. Pelo contrário, Davi vai diante de Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra os filisteus. Ele é o quê? Teu servo. Teu servo. Oferecer seu serviço a Saul talvez tenha sido o maior ato de fé de Davi, porque Davi é um homem espiritual. Davi é um homem que enxerga o mundo espiritual. E você acha que quando ele olhou para Saul, ele não entendeu o que existia? Ele sabia o que Saul já não tinha.
E outra coisa, Davi não parecia um guerreiro. Davi não tinha idade nem experiência e nem armadura. O que Davi tem é um chamado e uma unção, mas mesmo assim ele não se precipita. Diga, precipitar. Nesse momento Davi está fazendo o que? Honra. Diga, a honra vem antes da conquista. Possivelmente Saul, ele não merecia tal honra, mesmo ele já ter perdido a unção do Espírito Santo, e ele está na mesma situação de todo o exército, tremendo de medo, mas ele tinha algo que Davi precisava. Ele tinha, irmão, presta atenção, porque talvez a tua dificuldade, a sua luta hoje não é o demônio que você enfrenta, é o protocolo que você não cumpre. A honra é uma poderosa expressão de fé. E nesse momento de destino, Saul diz para Davi, em 1 Samuel 17:37b, ele diz assim: vá e o Senhor esteja com você. Saul vira, vá e o Senhor esteja com você. E assim o menino vence o gigante e entra na história. E assim o menino vence o gigante e entra na história. Aí você fala, é pouco, então ok, vamos ver Esther. Também nós vemos esse poderoso princípio na história de Esther. Antes que ela possa expor e derrotar o inimigo dos judeus, antes que ela pudesse, meu amado, ela precisava de algo. Porque ela tinha unção, ela estava em jejum, ela era rainha, ela tinha todas as suas credenciais. Diga, credenciais. Mas ela precisa de algo mais. Ela precisa de favor, ela precisa de uma palavra do rei. Meu querido, entenda, há um Deus no céu e há um protocolo na terra. Eu estou falando com pessoas hoje que vão ser verdadeiros, revolucionários nessa geração. E eu estou falando com pessoas hoje que precisam acertar a sua rota e voltar para o protocolo espiritual. Porque, meu amado, Deus não muda no seu protocolo. Deus não muda. Quer mais? Ok, exemplo de Ruth. Ruth volta com Noemi. Ruth está com Noemi. Ela volta para a casa do pão. E lá, ela quer fazer algo. A sua sogra não tem muita esperança, não tem muito ânimo. Ela já é uma senhora de idade. E Noemi precisa fazer algo. Diga para o seu irmão, você precisa fazer algo. Mas tem que usar o protocolo. O que ela faz? Lá em Ruth, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. O que ela falou? Ela falou com quem? Ela precisava de um comissionamento, de uma bênção. Ela queria ir, mas ela não podia ir sozinha, ela não podia ir com o coração dela. Eu tenho muito coração, não confunda coração com protocolo. Muitas pessoas falam, mas a minha intenção, no reino de Deus não há intenção, no reino de Deus há direção, orientação. Eu vou te falar, talvez você não esteja ouvindo, porque o Espírito hoje permeia essa sociedade e permeia a igreja de Jesus Cristo, e nós temos que quebrar esse espírito. No reino de Deus não existe puxa-saco, no reino de Deus existem pessoas que reconhecem aqueles que Deus coloca, pai, mãe, chefe, pastor, pastora, seja quem for. Ela diz, deixa-me ir. E o que a Noemi fala? Vai, minha filha. Vai. Talvez seja o teu problema muita habilidade, muita unção, tem palavra, mas não tem a direção. Eu posso até aceitar a tua explicação, meu amado, mas Deus vai tratar com a sua falta de direção.
Nenhum líder está acima do protocolo divino. Mas também, entenda, nenhum líder está além do alcance do Espírito Santo. Se Saul abençoou, se Noemi abençoou, se Josué abençoou, meu amado, quando chega a tua hora, você não tenha medo, não tenha receio. Deus vai pegar o coração do rei e ele vai inclinar para onde quiser, ele vai fazer como quer, na hora que quiser. Não precisa usar a carne, não precisa conspirar, não precisa manipular, não precisa enganar, não precisa de malandragem no reino de Deus. Não precisa de razões, porque no reino de Deus não é lógica. Quando a lógica ela começa a permear, eu começo a ganhar batalhas, mas perder alianças. O princípio, então, vamos lá, vamos continuar no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos pessoas com chamado profético, escolhidos por Deus e ungidos. Mas há algo que eles têm em comum: eles não fazem sem serem enviados. Eles não vão, eles não avançam, porque se você diz que está num reino, não existe democracia, existe um rei, existe direção. Não existe democracia no exército. Não existe democracia num corpo humano. Simplesmente ele obedece à ordem que vem do cérebro, do sistema nervoso. Sim ou não? O dedo não fala, opa, hoje eu não quero fazer isso. Ele simplesmente reage. E é assim que o Senhor traz a figura do corpo. Não como membros independentes, mas como membros de um corpo. Eu estou falando claramente para você? Ok. Um dos meus exemplos favoritos é o apóstolo Paulo. Ele tem um encontro poderoso com Jesus. Ele recebe uma profecia que vai, tocar, alcançar as nações com o Evangelho. Mas mesmo anos depois, Paulo, antigamente Saulo, continua servindo na igreja de Antioquia, esperando o momento, diga esperando. Ele passa mais de décadas servindo, porque o ponto do reino de Deus não é desempenho, o ponto do reino de Deus é comissionamento, é protocolo. Ele continuou na sua posição, até que Atos 13, de 1 a 4, aconteça. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Espera aí, eu não preciso que pessoas me separem para aquilo que Deus já me enviou. Eu já tenho todo o pacote. Mas não, porque o Deus do protocolo, do início das Escrituras, Ele é o mesmo. Ele precisa de um general. Ele fala com a igreja: separai-me. E eles dizem: nós, juntamente com o Espírito Santo, decidimos. Mudou. Primeiro querem desconstruir a igreja local, querem desconstruir liderança local, querem diminuir dons e ministérios locais, e agora querem dizer: eu tenho uma relação tão pessoal que Deus vai quebrar o protocolo dele na terra, porque eu tenho um chamado, porque eu tenho uma unção, porque eu sei falar. Separai-me. Então, orando e pondo a mão sobre eles, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Espera aí, enviados pelo Espírito Santo? Fala para o teu irmão: esperar é uma expressão de honra e de fé. Querido, olha, vamos ser honestos, muitas vezes é preciso mais fé para esperar e honrar generais nossa vida do que enfrentar gigantes. É porque nós procuramos tratar
as pessoas que Deus coloca na humanidade deles, e não na posição espiritual. Eu vou repetir, cuidado, quando você trata aquilo que Deus colocou como a partir da humanidade, e não na posição. Não preocupa não, vai doer mais. Nesses dias nós vemos muito disso, a deslealdade ocupando o lugar que pertencia à honra. É a coisa que mais vemos hoje em dia. A marca da deslealdade é precipitação, é crítica, palavras, atitudes, opiniões, razões, lógica, você não acha que eu estou certo? Sabe, sentimentos que superam princípios, tem que entender, razões que superam honra. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram leais e outras que foram traiçoeiras. Arão e Miriam, o que eles fizeram? Miriam foi rebelde, se levantou contra a liderança. Arão foi desleal. Por quê? Porque não defendeu Moisés quando ele não podia se defender. Você está entendendo? Ele não, depois você vê Números 12, 1 e 2, falaram Miriam e Arão contra Moisés. O que eles fizeram? Falaram. Fala para o teu irmão, o que eles fizeram? Fala para ele, falaram. Pensa você que você está lá na sua cozinha falando, e Deus não está ali. Não pensa você que você está em uma situação, num restaurante, numa lanchonete, em uma mesa falando, e Deus não está ali. Não pensa você que pode ouvir e depois tratar a situação, mas achar que tudo vai ficar bem. Vai não. Muitos não chegam a ser rebeldes, mas são desleais, pois ouvem falar mal, criticar e se calam. Imagina, como é que eu posso me defender quando você permite que uma pessoa permaneça do meu lado, sabendo o coração que ela tem em relação a mim? Falei que ia doer. Não são rebeldes, mas são desleais. Deslealdade hoje em relação ao chefe que te paga todo mês e você é desleal. Desleal não é só na igreja não, porque é um espírito que toma todas as esferas de negociações, de tratos, de tratativas. Não é algo que apenas acontece na igreja, não. Acontece em tudo, porque uma pessoa que é desleal numa área, será em todas as áreas. E não vem dizer que não, porque aí que entra a razoabilidade da mente da pessoa cauterizada, porque ela diz que eu tenho razão. Ei, quanto de informação chega a você? Eu posso te dizer uma coisa, pessoas pensam 20 vezes antes de falar alguma coisa comigo. Sabe por quê? Eu sou leal. Eu sou leal até o meu adversário. Esses dias uma pessoa falou assim, posso fazer isso? Uma pessoa fora, sabe, do métier, falou, posso fazer isso? Eu falei, não faça. Quantas vezes Deus colocou o adversário nas minhas mãos, e eu falei, eu vou ser espada de Deus na vida dele? Quantas vezes, Hugo, Deus já colocou pessoas que, na palavra mundana, eu podia acabar com a vida dela, mas eu não tenho sangue dos meus adversários. Mas existe algo que se chama quinta coluna. Em todas as áreas. O que é a quinta coluna, meu amado? É um termo usado para referir a grupos clandestinos que trabalham dentro de um país, dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro, eles são de dentro. É aquele que auxilia na ação e na previsão da invasão, do enfraquecimento. Ele é aquele que está dentro, mas não faz parte. Está dentro, mas não faz parte.
Eles agem por meio de sabotagem, boatos. Já ouviu falar boatos? Boatos, coisas que acontecem nos lugares comuns, onde muitas pessoas estão. Palavras que tiram a fama, roubam a honra. Palavras. Eu sei de uma coisa: o meu adversário sempre acreditará, o meu amigo eu não preciso explicar. Mas eu faço questão de explicar. Então, meu amado, eles atacam de dentro, eles desmobilizam, eles desencorajam, eles amplificam, eles não trazem solução, eles trazem dor. Essa palavra Deus me deu ontem de manhã, fique claro. Então, meu amado, a Bíblia fala, Paulo diz o seguinte: olha, depois que eu sair, penetrarão no meio de vocês lobos ferozes. Eles vão penetrar, e ele quer atrair discípulos. Olha só, discípulo de lobo. Pergunta ao seu irmão: você é discípulo de quem? É discípulo de lobo? Porque discípulo de lobo, ele simplesmente vive por devorar a ovelha, por destruir pela própria necessidade pessoal. Então a Bíblia fala lobos ferozes que querem atrair discípulos. Lobos ferozes. Quantas vezes uma palavra do lado de uma pessoa acaba com a fé dela, acaba com a fé dela. Uma palavra de brincadeira, uma palavra profana, uma palavra sem temor. Isso é geral, meu irmão. Se eu não puder fortalecer o corpo de Cristo, a igreja, eu não vou enfraquecê-la. Sabe, pessoas aqueles que estão, mas não são. Estão, mas não são. Pessoas que não, sabe, sabotam, desleais, que acham que a habilidade justifica a ação. Lobos devoradores. Sabe o que a Bíblia fala, meu amado? A Bíblia fala com essas pessoas que trazem o descontentamento, porque elas convencem a partir da humanidade do líder. Ou seja, eles olham para o líder, aquele líder, ele é impaciente, aquele líder não sabe pregar direito, aquela pessoa, ele procura a humanidade para justificar a rebelião. Isso eu levo para pastores, para líderes. A Bíblia fala assim: o que fazer com essas pessoas? Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Lança fora. Você tem que ter a habilidade e a coragem de romper. Eu vou repetir: você tem que ter a coragem e a habilidade de romper. Não é arrazoar, não é arrazoar, é romper. Lança fora. Olha que Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. A Bíblia fala que os homens têm que nos considerar como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, e requer que os dispenseiros, cada um se ache fiel. A fidelidade, ela se manifesta na ausência da pessoa e não na presença dela. Ela se manifesta na presença, porque ela tem declarações, porque não é a coisa oculta. Aquilo que não é demonstrado não existe. O fruto que não é demonstrado não existe. Eu tenho intenção, eu não preciso ficar mostrando, mas o próprio Senhor procura o fruto, aquilo que se mostra. Por que você é melhor do que aquilo que Deus quer achar na tua vida? Se o próprio Deus quer ver o fruto, imagina o pastor, imagina o teu chefe no final do mês, imagina teu pai e a tua mãe. Aí pessoas falam: não preciso mostrar. Não, é porque você não tem, e é para mostrar para outros. Por que você quer mostrar para outros e não quer mostrar para o seu líder?
Porque as pessoas dizem, olha só, ele faz tanto e não é honrado. Porque ele não quer prestar conta. Ele fala assim, eu faço por mim mesmo. E eu tenho esse resultado independente. Irmãos, o Deus que abriu corações e mentes dos reis e revelou seus planos aos líderes, é o mesmo Deus que continua na sua vida. Você não precisa ter medo, porque quem te chamou foi o Senhor. E o Deus que te chamou, Ele vai te honrar no lugar, sabe, do desprezo. Ele vai te honrar no lugar secreto. Ele vai olhar para você com um olhar de amor. Ele vai guardar a sua vida quando ninguém acredita. Quando você for esquecido, o rei vai mandar te chamar no palácio. O Deus que nós servimos é um Deus que tem tempo, tem forma, tem dia, tem hora. Esse é o Deus que nós servimos. Não se preocupe com o desprezo que você está recebendo agora. É uma formação, é uma preparação, é aquilo que Deus trata você. Ainda que Saul jogue lança, o Senhor vai te proteger das lanças, porque o teu Deus, Ele inclina corações de reis, Ele fala com os líderes, Ele vai mover a situação em teu favor. Se você estiver na presença dEle, buscando Ele, adorando Ele, servindo Ele, a Bíblia fala, e terminei aqui, a Bíblia diz sobre a ceia, que há muitos fracos e doentes, basicamente porque eles não reconhecem e não discernem a falta, talvez a tua fraqueza, o teu problema sistêmico, aquilo que não é liberado, aquilo que está retido, porque Deus vai te honrar se você não honra. Muitas vezes, líderes, eles são colocados numa posição isolada. Ninguém mandou Arão e Hur segurar na mão de Moisés. Eu não vejo Moisés falando, vocês vão segurar nas minhas mãos. Eles simplesmente seguraram. Porque é isso que se trata. Não, Moisés está velho, as mãos dele são pesadas. Ixi, olha aí, ó, eu vou tomar a posição. Arão, tu é o próximo cara, tu é o cara. Não, talvez hoje seja um dia de conserto. Hoje seja um dia de restaurar, como eu falei, o gigante, o general e o seu destino profético. ministeriodafé.com.br, um portal na medida certa para você navegar, tendo a certeza de que será abençoado. ministeriodafé.com.br, mais conteúdo, informação, músicas, fotos, vídeos e muito mais. Aqui você interage nas redes sociais, assiste nossos cultos ao vivo e fica antenado com nossa programação. Portal ministeriodafé.com.br, rompendo as barreiras da distância com uma palavra de fé. Somos amigos de fé. Temos uma missão. Pregamos o Evangelho na internet, televisão e na nossa rádio Fé FM. Temos projetos sociais como Sim para a Família, um projeto que tem ajudado milhares de famílias no Distrito Federal. Somos amigas de fé. Temos um trabalho focado na capacitação para que as pessoas possam ter oportunidade de ter um emprego, de ter uma habilidade, um ofício. Somos amigas de fé. Temos o trabalho de distribuição de cestas básicas que acontecem mensalmente, fora os atendimentos jurídicos, as ações sociais na cidade. Além de desenvolver um trabalho fantástico com os dependentes de Deus, que vem resgatando centenas de pessoas da dependência química. Eu sou amigo de fé. Também investimos no projeto Lídias, que ultrapassa as fronteiras, contribuindo mensalmente com o evangelismo de moradores de rua Israel. Mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores, somos responsáveis por levar uma palavra de fé. Alcançamos milhares de pessoas de maneira simples e eficaz, independente de idade e estilo.
pois acreditamos que a salvação é para todos. Quando somos amigos de fé, nossas atitudes mudam vidas, mudam histórias. Contamos com suas orações e sua oferta para que possamos juntos transformar vidas e marcar essa geração. Olá, queridos, é uma alegria estar com você aqui no Fé News, sendo um canal de Deus para levar à sua casa bênçãos e muita, mas muita alegria. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa invadir a sua casa abundantemente. E a nossa programação começa pelo primeiro dia da semana, o domingo. E aqui no Ministério da Fé começa bem cedinho. Às 9 da manhã temos a comunidade dos discípulos, para que você possa junto conosco imergir na palavra, entender os princípios e como aplicar em sua vida. Não se esqueça, traga sua Bíblia, papel e caneta e vamos aprender juntos. E logo mais às 17 horas nós temos um encontro marcado aqui no Super 5 com a nossa apóstola Lígia Farage. Um culto dinâmico e profético. É isso mesmo, o poder de Deus vai invadir a sua casa. E às 19 horas nós temos um encontro marcado com o nosso apóstolo Fade Farage. Celebração da família, um culto surpreendente, louvor, adoração, milagre. Venha você e sua família, inicie sua semana cheia do Espírito Santo. Estou te esperando aqui. E no meio da semana temos um encontro, Quartas de Milagre. É isso mesmo, você que quer viver um milagre, cura, restituição, restauração, aqui no Ministério da Fé é o seu lugar. E nós temos um encontro marcado às 19h30. Venha você e sua família e viva o extraordinário. E a rede de jovens aqui no Ministério da Fé está a 1000 por hora. Impressionante! Ao sábado, às 20 horas, Faith Moving traz um jeito interativo, espontâneo para falar de Jesus e seus ensinamentos. Venha para cá, experimente. Uma super manhã, Santa Ceia do Senhor. Começa às 9 horas e eu quero fazer um convite especial para você e sua família. Vem estar aqui conosco para juntos declararmos a nossa vitória, para vivermos o sobrenatural, dizer que Ele vive e juntos renovar nossa aliança com o Pai. Venha, faça parte dessa história. Atenção, mulheres e homens também de todo o Brasil. Anota aí, são 2 recadinhos super bacanas. Teremos uma reunião de mulheres, entrada franca. Teremos a presença da pastora Thalita Lins, lá de Recife. Olha, isso será uma prévia do que nós estamos preparando para a Conferência de Mulheres. E por falar nisso, anota aí, Transformação Extrema 2018 está chegando. Você pode fazer a sua inscrição presencial ou pelo site transformaçãoextrema.com.br. Essa é a maior conferência de mulheres das Américas. A Transformação Extrema 2018 será entre os dias 31 de maio e 3 de junho. Teremos a presença da Helena Tanuri, Ludmila Ferber, Keila Ferreira, André Valadão, Cindy Trim e nossos apóstolos queridos que já confirmaram a sua presença, Fade e Lígia Farage. Todas as informações estão lá no nosso site. Pode entrar, vai ser demais. Transformação Extrema 2018. Venceu. O Ministério da Fé não para. Toda hora tem novidade. Então, roda aí mais uma matéria para vocês. Estamos aqui na celebração das águas. Meu querido, tem sido algo sensacional que está ocorrendo aqui. Pessoas que decidiram nascer de novo para uma esperança viva, que decidiram deixar o passado para trás e nascer de novo para Cristo. Coisa maravilhosa demais. Dia de batismo, dia de nova vida, dia de transformação. Deus é maravilhoso demais.
está se explodindo de felicidade do Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. É a minha primeira experiência, então receber o Espírito Santo nesse momento é ótimo, maravilhoso. E o Evangelho é a chave que destrava as cadeias, que quebra as correntes. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives faz, e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Nosso primeiro batismo de 2018, uma festa de salvação, centenas de pessoas sendo batizadas, centenas de pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus. Tudo vai mudar. Estou sentindo renovado, renascido. É muito bom. Eu estava num tempo na minha vida que eu estava desacreditado de tudo. Você não sente frio, você não sente calor, você não sente nada. Você sente só o poder de Deus. Virei uma nova criatura, filho de Deus. Foi essa, olha, milhares de pessoas se rendendo ao Senhor, sendo batizadas nas águas. E olha que bacana, a pessoa já sai daqui com a sua foto, com o seu registro, com o seu certificado e, acima de tudo, sai daqui com uma família. Essa é a mensagem apostólica que temos para você, que temos para Brasília. É tempo do Senhor Jesus. Vem para cá. Vem para o Ministério da Fé, vem escrever a nova história. Que Deus te abençoe! O FENews de hoje vai ficando por aqui, mas você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério da Fé, dando uma olhadinha lá no nosso site ou nos seguindo nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Que Deus abençoe a sua vida imensamente. E semana que vem estaremos aqui novamente. Tchau, tchau. Glória a Deus, que programa abençoado, que programa inspirador. Agora imagina você aqui com a gente, imagina você experimentando essa atmosfera, esse ambiente, essa unção, adorando a Deus, podendo extravasar, gritar, dançar, se expressar. Pois esse é meu convite, vem pra cá e experimenta. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Que Deus te abençoe. Te espero aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperando